Já falta só 10 minutos só. Beleza. Só falta 10. Só falta 10? Não, mas lógico que não, né? Aí não, pô, a gente vai mais longe, né? Olá pessoal, estão conseguindo ouvir? Meu nome é Maurício Júnior, a gente teve um pequeno problema técnico, mas tudo resolvido. Vocês conseguem ouvir aí? Tá dando tudo certinho? A galera já tá entrando já? Já temos 21 pessoas assistindo esse hangout conosco aí. Show de bola. Galera, tudo aí, certinho? Tudo bem? Juliana Kimura falando aqui da Trianons, nosso escritório, pequenininho. E o nosso grande convidado, Denis Andrade, falando da Mateada. Fala aí, Denis. Ele tá mutado. Tá mutado? O Denis, desmuta aí. Meu nome é Maurício Júnior, a gente teve um pequeno problema técnico, mas a gente tá com delay aí. Consegue ouvir aí? Tá dando tudo certinho? Estamos com um pequeno delay. O Denis é da Mateada e eu acho muito legal o conceito da Mateada. O Denis já te contou essa história, Maurício, da Mateada? Mateada é um rito, do Rio Grande do Sul. Hein, Denis? Alô? Peraí. Ele tá mutado ainda. Tá mutado aí, Denis. Eu tava mutado aqui, cara. Tem alguém com um delay meio grande aí que tá. Eu tô de fone de ouvido. Cara, será que sou eu que tô com esse delay aí, cara? Maurício, você tá com o som. Você tá com o som aberto? Peraí, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha. Você tá de fone de ouvido também, né? Eu tô com fone de ouvido. Então eu acho que é o Denis que tá sem fone de ouvido. Ontem eu li uma matéria muito interessante com o Ricardo Amorim, né, que ele é um economista. Ele escreveu esse conteúdo para o Portal dos Administradores e ele fala sobre a República da Banana, né? E o que é a República da Banana? São as pessoas que não têm valor agregado, tem muita quantidade e não tem muito valor agregado, né? Então são commodities. E hoje em dia a gente está vivendo um pouco dessa cultura das pessoas estarem desse apagão profissional, né? As pessoas elas não estão tendo diferencial. Você tem um curso, você tem uma formação acadêmica, né? E as faculdades agora elas estão tentando se renovar. E vocês estão me ouvindo? Tá? Eu tô falando e tô. Bom, e a gente está vivendo agora esse período de apagão profissional, né? As pessoas elas não estão tendo mais um diferencial. Como as informações elas estão chegando muito rápidas para as pessoas e todo mundo tem mais ou menos a mesma capacidade, então mesmo um garoto que tem poucos recursos e que está na favela, por exemplo, ele tem acesso à internet, ele tem acesso à tecnologia que permite ele criar coisas, né? E a mesma ferramenta, a mesma informação está aberta tanto para quem é classe A, B, C e D. Não existe diferencial. As pessoas, a única diferencial das pessoas é quanto elas se engajam, quanto elas se esforçam, né? E uma das coisas que a gente fala no curso, inclusive, é esse comportamento, né? Uma geração que está crescendo agora como autodidatas. Eles estão aprendendo sozinhos através do YouTube, através do Facebook, através do Vimeo. As pessoas elas estão pegando como fazer, e hoje em dia você encontra como fazer qualquer tipo de conteúdo, desde como fazer gelo até como fazer um blog ou como fazer uma rede social. Se você buscar isso no Google agora, e qualquer que seja a informação, ela vai estar disponível, né? E se você duvida, você pode fazer essa brincadeira. Vai lá no Google e faz uma busca. E se você encontrar algo que ainda não existe, um how-to, como fazer, você acaba de encontrar uma oportunidade. Porque provavelmente outras pessoas também estão buscando informações
como você. Uma das coisas que a gente estava trabalhando com uma academia, e a gente começou a pesquisar sobre como que as pessoas estavam buscando as informações, por exemplo, para artes marciais. E quem faz artes marciais e quem gosta, sabe que tem uma parte importante, que é meio básica, que é você enfaixar a mão. Né? Você enfaixar a mão ou enfaixar a perna para você não ter nenhuma lesão e você poder lutar. E tem um vídeo de um cara que é um americano, ele foi o primeiro a estar fazendo esse vídeo. É um vídeo sem nenhuma qualidade, é um vídeo sem nenhum tratamento, e o cara conseguiu bater mais de 6 milhões de visualizações. E detalhe, é um número que não para de crescer. Né? A gente pode até chamar esse tipo de conteúdo, né? É um conteúdo tipo evergreen, né? É um conteúdo que sempre as pessoas vão buscar. Até mesmo, por exemplo, como fazer arroz, né? Ou mesmo como comer romã. Eu acho que essa é a introdução. Acho que o Maurício agora tem umas perguntas que a gente pode estar, ou o pessoal que está assistindo, talvez. E é isso, pessoal. Juliano, bacana, legal, obrigado pela introdução, pela explicação. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo agora. Eu queria entender uma coisa. Antes da gente continuar, faltou uma parte, cara. Fala quem é o Juliano Kimura. Fala um pouco sobre o seu perfil, sobre a sua formação, sua experiência. A gente já foi chegando, né, cara? Já fala um pouquinho de você. Já vamos chegando. É engraçado, porque eu sou um cara meio tímido, eu não gosto de falar muito de mim, entendeu? Então toda vez que eu começo a minha aula, minha apresentação, geralmente eu falo de coisas que eu gosto de pessoal. Porque é muito chato você ficar falando, tipo, eu fui gerente de tal empresa, fui diretor de tal empresa, trabalhei em empresas de todo tipo de entretenimento digital e algumas agências de marketing digital focado muito em redes sociais. Né? Eu tenho 15 anos de experiência e pelo menos 5 deles com redes sociais, 10 anos com entretenimento digital. E é uma coisa que eu trago comigo desde assim, eu fui uma pessoa que tive uma formação acadêmica muito misturada. Né? Eu estudei moda, eu fiz 2 anos de faculdade de moda. Foi uma faculdade importante para mim, porque, querendo ou não, eu tive uma aula lá que é laboratório de criatividade. E eu aprendi todos os 7 métodos os 7 métodos criativos e como que a gente faz para identificar a nossa identidade. Né? Isso, inclusive, é uma coisa que eu carrego dentro do meu curso. O último módulo é o Eu Digital. Né? Então, a ideia das pessoas se encontrarem no que elas gostam de fazer e na paixão delas. Né? Agora, qual que é a sua função principal? O que você faz hoje no seu dia a dia? Bom, hoje eu tenho a Trianons. A Trianons é uma empresa é um laboratório de inovação digital. Né? A gente atende alguns clientes com parte de consultoria, a gente atende alguns clientes com o trabalho de redes sociais e com o trabalho de desenvolvimento de aplicativos sociais, desenvolvimento de novas soluções, né? Coisas que não estão no mercado. Na Trianons mesmo, a gente já fez, inclusive, uma revista de redes sociais chamada Elo Social, ele está disponível para download. A gente fez um aplicativo que veio da Coreia, fizemos toda a tradução, publicamos aqui no Brasil. Então, basicamente, a Trianons é uma empresa que a gente experimenta a tecnologia. Né? Eu dou aula de ferramentas, né, aí com vocês, e isso é uma coisa também que a gente experimenta aqui. Então, todo tipo de ferramenta nova que surge, novas soluções, a gente sempre está antenado e testando coisas diferentes para eu apresentar aí com vocês e também apresentar nas aulas. E basicamente é um trabalho assim, a gente acha que a inovação e o trabalho de laboratório de criatividade é um trabalho que é só ócio, né? A gente não para desenvolver algo, mas não, é um trabalho realmente de formiguinha.
todo dia a gente faz alguma coisa diferente, todo dia a gente coloca processo diferente, né? E a gente alimenta as nossas informações, né? Então a gente tem planilhas, a gente tem todas as coisas chatas que a gente tem em outros trabalhos, a gente tem também num laboratório de inovação e num laboratório de criatividade. Agora você tocou num ponto interessante, que eu queria te perguntar o seguinte: a gente fala bastante de inovação, que a gente tem que ser um profissional inovador, tem que pensar fora da caixa, que é o mais importante nas empresas hoje em dia, né? Para não fazer mais do mesmo. Agora, assim, o que é inovação? O que você tem como conceito de inovação? Então, a inovação em si hoje está em voga, né? As pessoas falam da inovação de uma maneira subjetiva. Então você vê muita coisa rolando na internet que fala assim, isso é inovação, isso não é inovação. Mas quando a gente fala de inovação, pode ser inovação em processo, pode ser inovação em produto, pode ser inovação tecnológica. Então a gente tem todos os tipos de inovação. E basicamente, esses tipos de inovação, pode ser desde a radical até uma menos radical, agregando valor nos processos. Então, por exemplo, uma utilização de uma plataforma para uma rede social, por exemplo, um Ning. Você desenvolve do zero ou você compra essa plataforma e personaliza essa plataforma, né? Se ninguém fez, alguém tem que testar isso para saber se é possível ou como isso é possível, né? Uma das coisas que eu falo nas aulas é assim, por exemplo, para você desenvolver uma rede social, se você não tiver recursos exclusivos ou coisas que são muito próprias dessa rede social, não vale a pena você criar uma rede social do zero, ou no caso, você desenvolver. E você vê esse tipo de iniciativa no mercado. Pessoas desenvolvendo plataformas de redes sociais para atender as mesmas necessidades ou os mesmos recursos que redes sociais maiores. Por exemplo, você vê gente desenvolvendo rede social com recurso de amigo, com recurso de mensagem, com recurso de fórum, com recurso de grupo, e tudo isso são coisas que, se você contratar um Ning, você tem. Então, o que é diferencial dentro dessa plataforma? Quais são os recursos que são diferentes? Ou uma utilização diferente para essa plataforma? Né? Por exemplo, você pode usar o Ning para você criar uma rede social interna, que substitui, por exemplo, a intranet. Né? Uhum. A intranet muitas vezes é um ambiente frio, que não tem interação, mas que, por exemplo, pode ser substituído com um link que é privado e que pode gerar muito mais interação, que é o que eles tentam, né, com a intranet. Uhum. Legal. Tem uma dúvida que a gente também sempre para pensar, que é o seguinte: o nome desse bate-papo é inovação e criatividade. Você falou agora o que é inovação. Você acha que a inovação se confunde com a criatividade, ou a gente tem que ter criatividade para ser inovador? Então, criatividade é um negócio que tem até um livro interessante, que é Quem Matou a Criatividade, né? Eu não lembro o autor agora, mas depois eu posso passar. E é interessante porque a gente está condicionado a estudar os processos e a conhecer os processos, mas a gente não está condicionado a viver os processos, né? Quando a gente estuda e a gente fica muito teórico, a gente lê muito livro, a gente está condicionado àquele tipo de conhecimento, né? E as mesmas coisas acontecem. Então, por exemplo, você experimentar uma coisa diferente já não é uma coisa que é da cultura da escola, por exemplo, né? Se você pegar, por exemplo, uma escola, um colégio que fala, hoje nós vamos ter aula com todo mundo na piscina, né? Já tem uma série de barreiras, né? Uma série de problemas, as pessoas não conseguem, mas será que poderia ser produtivo, né? Como seria feito para ter uma aula na piscina? Ou trabalhar na piscina, porque nesse calor, por exemplo, o ideal seria trabalhar de uma piscina, né? E como que você faz isso, né? A gente tem a criatividade em si, ela é uma coisa essencial na inovação. Então a gente esquece, por exemplo, como que a criatividade é desenvolvida, das brincadeiras,
da parte lúdica. Então, quando você fala de criatividade, você tem jogos, você tem liberdade de criar, né? Você, por exemplo, pode imaginar uma solução. E a imaginação, por exemplo, você não tem aula de imaginação na escola. Você não tem aula de criatividade em uma faculdade, por exemplo, a não ser, por exemplo, a faculdade de moda, né? Que eles têm um laboratório de criatividade. E aí são poucas as empresas ou os institutos de ensino que conseguem desenvolver profissionais com diferencial, né? Você faz uma pós-graduação, você faz uma... Mas será que isso é o suficiente para você desenvolver um processo criativo e você ter ideias, desenvolver as ideias e viabilizar as ideias, né? E esse curso foi criado em função disso. As pessoas elas têm que ter a concepção de como cria uma ideia e como viabiliza essa ideia através de processos simples e brincadeiras e jogos e liberdade, né, de escolha, né? Por isso que tem interação. Agora, Juliano, você falou, eu entendi, eu achei que você chegou ao ponto, conseguiu explicar bastante bem o que é a criatividade, só que a questão é a seguinte, existem, obviamente, algumas pessoas que você percebe que são mais criativas do que outras. Essas pessoas nascem criativas ou a criatividade é algo que a gente pode desenvolver na nossa carreira com experiências práticas, como você falou, de repente uma aula de imaginação, alguma coisa nesse sentido? Então, sabe que, assim, dos problemas da criatividade é que, assim, nós vivemos em uma cultura que é punitiva, né? Então, desde a época da escola, se você erra uma coisa, você é punido com uma nota vermelha, com uma nota baixa, você é reprovado, ou mesmo dentro das empresas, né? O Kotler ele fala uma dessas coisas que é interessante, que as pessoas elas tendem a crucificar pessoas que têm ideias diferentes. Então, dentro de uma reunião de uma empresa, o que acaba acontecendo? A pessoa que deu uma ideia muito diferente do normal, fatalmente ela é punida, muitas vezes como uma ideia absurda. Aquela pessoa é uma pessoa louca, as ideias dela são inaplicáveis, as ideias dela são... Então o que acontece? A criatividade ela é suprimida por essa cultura, né? Então, uma das coisas que a gente incentiva aqui na Trianons mesmo é errar, né? Porque a cultura do erro, né? O próprio cara do Buscapé, ele falou, precisamos cultivar a cultura do erro, né? Então, a gente não tem essa liberdade de errar e cometer um erro grande que aponta caminhos, e basicamente as pessoas elas querem seguir as mesmas diretrizes. Por quê? Porque é o caminho mais seguro. Você quer se manter dentro da sua empresa como um diretor, como um executivo, quer manter seu emprego, quer ter a sua segurança, você não pode arriscar, né? Então, quando você tem uma ideia que foge fora das regras, é muito difícil mesmo, e é da cultura do profissional, a gente não arriscar, a gente ter medo de arriscar, né? E a gente tem medo do desconhecido, né? Exatamente, de perder. Toda parte de inovação e todo tipo de inovação, ela causa desconforto, né? Você pode perceber, por exemplo, no Facebook, quando eles mudam tipo um botão de lugar no Facebook. Isso gera um desconforto tremendo. E sempre vão ter pessoas reclamando, e sempre vão ter pessoas que vão encontrar mais benefício do que problema, né? Então, mudança realmente causa desconforto, você corre riscos, né? Pode perder o emprego, pode, você tem que quebrar, às vezes tem que quebrar alguma regra, mas não é assim, quebrar a regra à torta e à direito, né? Algumas vezes você tem que arriscar sim, não existe inovação sem risco, né? Então, Juliano, você falou, você tocou num ponto interessante, que é esse de risco, né, de ter coragem, etc. Só que eu volto um pouco atrás e pergunto o seguinte, a gente estava conversando aqui, você falou de aula de imaginação, né, na escola, por exemplo, para as crianças.
Eu nunca tive aula de imaginação, por exemplo. Não sei se alguém aqui que está acompanhando a gente já teve essa aula de imaginação. Lendo Alice no País das Maravilhas, eu lembrei agora de Alice no País das Maravilhas. Tem uma parte lá em que acho que a rainha de copas, eu não sei se é a rainha de copas ou se é o chapeleiro maluco. Ele fala para Alice que ela tem que imaginar, ela tem que pensar em 6 coisas impossíveis no café da manhã. Você conhece essa parte? Conheço. Agora, assim, criatividade, a gente tem que fazer um exercício de Alice no País das Maravilhas, em pensar em 6 coisas impossíveis na hora do café da manhã, ou existem algumas ferramentas que possibilitam que a gente seja mais criativo? Então, tem coisas sim, tem procedimentos que você consegue desenvolver sua criatividade, né? Por exemplo, tem pessoas que dizem que não sonham, né? Mas é mentira, porque todas as pessoas sonham, né? E o que acontece é que o sonho ele permanece dentro de uma memória muito, muito superficial. Todos os sonhos. Então, se você, por exemplo, uma pessoa que diz que não sonha, começar a pegar uma caneta e um papel e no primeiro abrir dos olhos escrever o que ela se lembra, ela vai perceber que ela sonha. Ela sonha coisas e ela sonha... Só que o que acontece, né, é que a gente esquece o sonho nos primeiros 2 minutos que a gente acorda, né? O sonho é uma coisa que fica muito em uma memória muito superficial. Então, a criatividade é como esse sonho, né? A gente tem que desenvolver, tem métodos, tem processos. Você, por exemplo, tem o método de livre associação, de associação forçada, inclusive, por exemplo, no País das Maravilhas, eles usam isso, né, no processo, na história. Sim. Você tem, por exemplo, uma carta que é um soldado, mas é uma associação livre, mas também é uma associação que faz sentido, né? Porque as cartas de baralho têm esse cunho, né? E uma série de tipos de associações forçadas, por exemplo, um mouse misturado com uma câmera fotográfica. Tipo, isso pode gerar uma inovação? Pode. Como que você encaixa as duas coisas? Você valida, você testa e você valida essas ideias e executa, né? Mas isso tem processo sim, e tem jeito de se minimizar os riscos na hora que você está inovando, né? Graças a Deus, aqui na Trianos a gente errou algumas vezes, erramos sim. A gente sabe que a gente errou, mas a gente também sabe onde a gente acertou e onde a gente consegue caminhar. Tem uma frase que eu sempre uso nas palestras também, que é uma frase do livro do Lean Startup, né? Que é Fail Fast, Succeed Faster. Né? Então você erra rápido e você acerta mais rápido ainda, né? E eu acho que é um conceito que a inovação em si, para ela ser produtiva, para ela ter resultados, ela tem que seguir esse tipo de raciocínio, né? Bacana. Legal. Ô, Juliano, deixa eu só aproveitar para falar um pouquinho para a galera aqui. É o seguinte, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat, aí a gente está monitorando, a gente pode fazer a pergunta para o Juliano também. Daqui a pouquinho a gente chega no fim desse nosso bate-papo. Mas antes eu quero perguntar para o Juliano o seguinte: Juliano, beleza, legal. Agora, esquecendo um pouquinho a teoria, indo para a prática. Existe alguma dica prática, alguma coisa assim que você pode falar, Maurício, a gente pode fazer assim, 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 que a gente tem um resultado melhor? Uma dica de criatividade existe? Então, alguma ferramenta? Por exemplo, uma ferramenta simples é o mind mapping, né? O mapa mental. Você consegue organizar as informações em grupos e desmembrar cada um desses grupos para você pensar nas possibilidades, né? Hoje tem na internet mesmo, tem uma série de ferramentas, o MindMeister, o Mind Mapping, todas essas ferramentas elas estão disponíveis gratuitas, né, e algumas são pagas, mas é uma ferramenta que é interessante e que você pode desenvolver, né, você pode utilizar isso para qualquer coisa na sua vida, desde uma solução dentro da sua empresa até a organização do seu dia a dia, né?
E ele te ajuda a organizar melhor as ideias, te ajuda a organizar melhor as informações, né? Eu acho que isso é uma dica legal para o processo criativo, porque muitas vezes a gente se atenta a um foco, né, e a gente não consegue ver o todo, né? E, por exemplo, design thinking, mind mapping, brainstorming, todos esses tipos de mecânicas e metodologias, eles visam tentar quebrar o paradigma, né? Quebrar a teoria para outros tipos, né? O Albert Einstein também diz, né? Se a teoria não se encaixa na prática, mude a teoria ou mude a prática, né? Acho que era alguma coisa assim. Por aí, esse caminho. Beleza, agora tem uma pergunta um tanto polêmica para você. Por que o profissional precisa ser criativo, Juliano? Bom, se não... Hoje... então, eu vou voltar àquele texto do Ricardo Amorim. Estamos vivendo na República de Bananas, né? República de Bananas é o quê? É commodity. As pessoas... hoje, você tem mão de obra abundante, né? De baixa qualidade, inclusive, são poucos os profissionais, a principal demanda hoje é de profissionais qualificados, né? Esse apagão que você tem de profissionais qualificados, mas você tem uma base, né, que é as bananas. Você vê faculdades como faculdades formando 10 mil, 20 mil, 30 mil alunos, e muitas vezes 90% ou mais não estão preparados para serem inseridos no mercado, ou mesmo não tem diferencial na hora de um processo seletivo, né? Se você chegar, você participa de uma reunião, e aí as pessoas perguntam, tá, mas o que você fez de diferente na sua vida? O que você é diferente dos 10 profissionais que estão ali fora da sala esperando para ganhar essa vaga, né? E aí as pessoas não conseguem identificar qual que é a sua identidade, qual que é a sua paixão, o que você tem de diferente que te faz diferente, que te dá mais valor e que tem autêntico, original, que é de você e que não é de mais ninguém, né? Então, o Ricardo Amorim, ele fala dessa solução, e a solução é inovação, a solução é criatividade, né? A conclusão do texto é em função de inovação. Eu li aquele texto, achei fantástico, porque ele é muito o porquê que a gente criou esse curso, né? Então, se você quer ter um diferencial, se você quer ter um raciocínio que te dê possibilidades, que te dê alternativas para você encontrar melhores soluções, esse é um curso que foi feito para você, né? E que você não... E tem muita gente que não consegue se adaptar ao dia a dia, né? Então, tipo, feijão com arroz. Tem gente que tem esse perfil. Tem gente que não consegue ficar naquele dia a dia e ele não sabe por quê, mas é que ele foi condicionado, e ele pode, talvez, nesse curso, ele se encontrar, né? Encontrar o diferencial. Pensar em como desenvolver uma solução e, quem sabe, largar o emprego ou mesmo ser um chefe de uma nova geração, né? Juliano, você tocou num ponto legal. Desculpa te cortar, mas eu queria chegar nesse ponto. Você falou uma nova geração. E falando em nova geração, eu consigo atrelar a uma outra pergunta, que é uma pergunta seguinte. Não me responde agora, tá? Só para eu terminar aqui, ó. Como que a gente pode quebrar paradigmas? E aí eu falo paradigmas em que sentido? Como você mesmo disse, existem várias gerações, e o que a gente ouve muito é a questão do conflito de gerações, né? Então, um rapaz que está entrando no mercado de trabalho agora, está saindo da escola, está entrando no mercado de trabalho agora, já é um nativo digital, é o cara para quem o mundo sem internet não existe. E aí, muitas das vezes, ele vai entrar numa empresa conservadora, né, onde os chefes, os gerentes, os superiores deles são de outra geração, têm outros pensamentos. Como é que uma pessoa, um jovem como esse, pode lidar com essa sensação de frustração, que é o que acontece muitas das vezes, quando o cara não consegue expor as suas ideias, né? Às vezes o cara chega com uma ideia super inovadora, super criativa, só que a ideia é barrada, é bloqueada, porque
a cultura da empresa, o DNA da empresa é diferente. Como é que esse jovem, então, consegue se virar e lidar com essa situação? Então, esse processo, realmente, as pessoas têm que gerenciar suas expectativas, tá? O que acontece é que essa nova geração, e aí a gente está vendo o finzinho da geração Y para a geração que é o nativo digital, eles estão muito imediatistas, né? As pessoas estão imediatistas, né? E elas não conseguem gerenciar, por exemplo, tive uma ideia mirabolante, quero fazer desse jeito. Mas ela não consegue encontrar um meio termo. E muitas vezes a solução está no meio termo, né? Inclusive, você encontra pessoas que são nascidas, entre aspas, na geração Y, né? Que tem cultura de geração X. Eles têm, eles são estudados, eles têm cabeças muito focadas no que elas querem. E isso, quando você tem uma opinião muito forte, uma opinião muito formada, você não consegue ver o que está além, né? E isso é um problema. Mas esse conflito de gerações, eles vão mudar, né? O próprio Brasil vai mudar em função disso, né? O mercado profissional. O que vai acontecer é que, assim, vão ter que nascer líderes, né? Líderes de uma nova geração, chefes de uma nova geração. Enquanto a gente ainda tem gestores que têm uma cultura do século XX, que não consegue trabalhar com a tecnologia, não consegue, por exemplo, entender o home office, e não só do lado do administrador também, tem muito do lado dessa nova geração, porque o cara, ele não sabe trabalhar com o processo de home office, assim como o gestor também não sabe trabalhar com o processo de home office, mas é uma tendência, né? E isso, e talvez hoje, as pessoas estão trabalhando por causa, né? por motivo, por motivação, elas querem ter uma coisa maior. Para entrar em uma empresa simplesmente para bater cartão, ela não está mais se adequando ao mercado, né? E tem uma coisa que é um processo muito simples, que pode mudar muito a sua maneira de se pensar e a sua maneira de fazer as coisas, né? Eu escrevi aqui no papel, não sei se dá para ver aqui, é o seguinte: quando alguém tiver uma ideia, você não utiliza o não e porquê, né? Mas tenta substituir o início da frase pelo sim, se, né? É uma coisa que parece besteira e é muito simples, mas que pode mudar muito o desenvolvimento das suas ideias e até a sua carreira profissional, tá? Porque se você é um profissional que fala sim, se, você é um profissional que viabiliza. E se você é um profissional que fala não, por quê, você é um profissional que cria as barreiras, né? Então, é uma coisa muito simples, é uma coisa que, inclusive, eu prego aqui dentro da Trianons, né? Eu falo para os meus colaboradores aqui o seguinte: beleza, você já me disse todos os porquês de não se fazer isso. Agora, eu quero que você pense nas alternativas. Que você pense, tá, mas seria possível se tal. E isso faz muita diferença no processo de criatividade e no processo de inovação. Bacana, legal, Juliano, legal. Agora, para a gente finalizar, queria te pedir um favor. Queria que você desse algumas dicas para quem está meio perdido nessa área, para quem está querendo saber um pouco mais sobre inovação e criatividade. O que a gente pode fazer e o que a gente não deve fazer? Legal. Bom, pessoal, primeira coisa, pensa na formação. Investir em conhecimento é o melhor investimento que você faz na sua vida, né? Investir, por exemplo, ao contrário dos bens materiais, o conhecimento é a única coisa que você vai levar para o túmulo, né? Até o final da sua vida. Então, qualquer tipo de formação, de aula, e não se atente só ao que você aprende na sala de aula. Tipo, você tem que ir além. Você tem que pensar, hoje, quem se destaca de verdade é quem vai além. Quem estuda em casa,
quem está pensando apaixonado, né? Quem está apaixonado pelo trabalho trabalha por 10, né? E quem não está apaixonado trabalha por meio. Então, a principal dica que eu posso dar para vocês é encontrem o que vocês estão apaixonados, o que te move, o que você tem tesão de fazer, o que você gosta de verdade, né? Eu demorei para me encontrar em marketing, eu demorei também para me encontrar na parte de educação e de palestras, mas eu sei que hoje, cada dia que eu estou caminhando com isso, eu sei que é um dia que eu estou vivendo, é um dia que está me agregando alguma coisa, né? Então, primeiro passo é coragem. Bacana, isso é muito importante e é a parte, de repente, mais difícil, né? É a gente ter coragem para poder fazer diferente, para correr atrás daquilo que a gente mais gosta de fazer. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, que é a pior coisa que existe, é a coisa mais difícil. Exatamente, quando você está na zona de conforto, você não consegue olhar adiante, né? Então, será que você está 5 anos nessa empresa, trabalhando com os mesmos processos? Isso é crescimento profissional? Isso é crescimento pessoal? Essas coisas você tem que começar a se perguntar. Essas coisas você tem que pensar, imaginar e se perguntar mesmo. Será que é isso que eu quero? Será que eu estou crescendo? Como que eu vou além? Né? Tem pessoas que não conseguem enxergar como elas podem ir além, né? E sempre tem alternativa. Né? Legal. Então, eu posso dizer aqui que o que você aconselha nós a não fazermos é ficar parados. Sim. Esse é o seu principal conselho do que não fazer. Se você pode até trabalhar na sua empresa e ganhar seu ganha-pão entre as 8 da manhã e sai às 6 da tarde, mas você tem mais 20 horas, umas 15 horas talvez, ou 10 horas, que você tem onde você investir seu tempo, né? Por exemplo, o tempo é um recurso que é não elástico e é igual para todos. É o recurso mais justo para todas as pessoas. Então você nunca pode dizer que não tem tempo. Você pode dizer que você não tem interesse. Porque tempo é você investir seu tempo em algo. Você pode investir seu tempo num esporte, você pode investir seu tempo para os seus filhos, você pode investir seu tempo para a sua profissão. Então as escolhas são suas. O tempo você investe. Todo mundo tem 24 horas. O cara que tem 1 bilhão e o cara que tem R$1.000. Né? E a diferença é o que cada um faz com esse tempo. Legal. Antes da gente finalizar, eu só queria já frisar mais uma vez para o pessoal que está assistindo a gente. O pessoal tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Kimura? Aproveita que ele está disponível aí. A gente está finalizando daqui a pouquinho. Juliano, então, queria que você desse a sua consideração final e o seu recado para quem acompanhou a gente até agora. Bom, pessoal, foi uma honra ter o tempo de vocês. Tempo é uma coisa valiosíssima. Ter meia hora do tempo de vocês é de verdade uma honra. Se eu puder ter mais 12 horas do tempo de vocês no curso de inovação e criatividade em redes sociais, eu tenho certeza que vocês vão estar fazendo uma boa aquisição, né, de conhecimento e de ideais e talvez você saia diferente de como entrou. E não só quando a pessoa que começou a assistir esse hangout e a pessoa que está saindo desse hangout já são pessoas diferentes, né? Espero que eu possa ter ajudado e de verdade, se eu puder ter o tempo de vocês, eu prometo que eu não vou decepcionar nesse curso que foi feito para quem quer sonhar, quem quer ir além, quem quer ser diferente. Feito sob medida. Feito sob medida. Se você quer diferencial no mercado profissional, esse é o curso para você pensar diferente, para você ser diferente. Bacana, então, antes da gente finalizar, só queria dar mais um último recado, alguns últimos recados, que o primeiro é o seguinte: a gente vai sortear uma bolsa de 50% para o curso do Juliano Kimura, o curso de Inovação e Criatividade em Redes Sociais. Pessoal, para ver o resultado, a gente vai disponibilizar o resultado no nosso site,
tá? É o comschool.com.br. Lá embaixo, no rodapé, tem um link chamado Hangout com School. Tá? Clicando nesse Hangout com School, nessa página a gente vai colocar lá o link do ganhador. Claro que também a gente vai entrar em contato com quem ganhou, com aquelas pessoas que se inscreveram para acompanhar esse Hangout. E mais um recadinho legal, que são as nossas páginas no Facebook, né, os nossos grupos no Facebook. A gente tem alguns grupos lá muito bacanas, com bastantes informações. Então, primeiro, a nossa página, que é a principal, é o facebook.com/econschool, tá? Econ com 2 M's de Maria, School. A gente também tem um grupo de gerente de e-commerce e um grupo de gerente de mídias sociais, que são 2 dos nossos principais cursos aqui na escola. Certo? Mais alguma coisa, se sobrou alguma pergunta que a gente não conseguiu, se sobrou alguma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer aqui agora, faça essa pergunta lá nos grupos do Facebook. A gente vai estar sempre em contato. O Kimura é membro desses grupos também, ele está sempre participando, sempre postando informações relevantes lá pra gente. E tem tem outra coisa, o pessoal que tiver dúvidas para saber como foi a primeira turma, lá na página da Trianons a gente fez a cobertura da primeira turma, então tem fotos do pessoal, tem o vídeo dos 3 dias, né, de como foi a mecânica. Então você, tendo curiosidade e tal, dá uma olhada nos vídeos que a gente publicou, que tem todas as informações lá, beleza? Acho que é isso, né, pessoal? Bacana. Pessoal, acho que é isso também. Então, eu queria agradecer, Juliano, mais uma vez, pela sua atenção, seu tempo dedicado aí com a gente, bater nesse papo bacana, apesar dos contratempos, né, que a gente teve no comecinho desse Hangout. E só mais uma coisa, o nosso próximo Hangout já está marcado, tá? Vai ser no dia 11 de fevereiro com o Gustavo Santos. Gustavo Santos é especialista em Facebook. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre Facebook Marketing. Então, pessoal, anota na sua agenda aí, no dia 11 de fevereiro, se tudo correr bem, vamos começar às 19h30 em ponto, tá? E vamos até às 20. Obrigado, Juliano. Sim e C. É isso aí. Essa é a grande dica de hoje. Pessoal. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.